Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast. No Prevcast de hoje estou com duas pessoas para falar sobre Porta Corta-Fogo. Hoje veio aqui o Diego, que vocês acredito que já conhecem, e também a Carla, lá da Sabloy. A gente separou aqui alguns tópicos para falar sobre o que é Porta Corta-Fogo, qual a função, o que cuidar, como que vocês ganham uma mini portinha. Esse tema vai ser abordado também no final desse episódio. Estou aqui com o Diego Mariano, ele que é supervisor da engenharia da Sabloy, e também com a Carla, que é vendedora interna da Sabloy, para quem vocês vão pedir portinhas, cotação, incomodar a vida da Carla. A partir de agora, a Carla não pode mais ter paz na Sabloy. Precisa ter cotação o tempo inteiro, Carlinha. Olá, pessoal! Muito obrigada, Diego e Carla, muito obrigada por vocês estarem aqui, muito obrigada pelo tempo de vocês. E aí, bora falar sobre Porta, então? Bora lá, obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, né? Na semana passada a gente esteve aqui com o Jeffrey e com o Luiz para falar aí bastante de proteção passiva e vamos complementar hoje falando um pouco de portas. Pra quem tá acompanhando, galera, nós estamos trazendo o especialista de cada tema para falar sobre o tema e depois a gente tá juntando esses especialistas para falar sobre esses temas em conjunto. Então a gente teve podcast com o Jeffrey, com o Rogério Lin, depois a gente teve com o Luiz, depois a gente teve com o João da Sabloy, depois a gente tá tendo com o Diego, e aí rola um debate com todos eles para falar sobre proteção passiva. E assim tá seguindo com a proteção ativa também, e hoje vai ter um debate de ativa com passiva. Quero só ver como é que vai ser isso. Vai ser muito legal. Gente, para começar, o que é uma porta corta-fogo? A porta corta-fogo, ela tem, assim, 3 funções básicas. Primeiramente, ela é um item importante na rota de fuga, né? Então, ela vai estar ali no corredor, na escada de um prédio. Então, na emergência, ela já está ali dimensionada para que haja a evacuação ali na hora do sinistro de uma maneira rápida e sem que haja acidentes nesse percurso, né? Durante esse evento. Então, você tem lá a barra antipânico, a fechadura que funciona como antipânico. A pessoa bate nela ali, abre, sai, a porta fecha automaticamente para fazer a segunda função, que é a contenção do fogo. Então, mecanicamente, ela tem que suportar o incêndio ali, o fogo, para não deixar que o fogo se alastre para os outros blocos ali do prédio ou de um pavimento que você esteja, um galpão. E a terceira função é a parte da retenção do calor, né? Ela não deixar o calor irradiar de um lado para o outro, porque a ignição ela pode começar não apenas contato com o fogo, com ali um móvel ou um carpete. O próprio calor, a própria radiação, ela pode gerar uma ignição no outro lado do ambiente e iniciar o fogo. Então, essa capacidade da porta corta-fogo de retenção de calor é um fator aí primordial, né? Tanto que o núcleo dela é pensando nisso, fazer essa retenção de calor. Essas são as funções da porta corta-fogo, né? Então vai ser compartimentar, evitar a passagem do calor e funcionar como uma saída segura. Isso. Certo? Tá. A questão de fumaça também. Não passa fumaça, não passa calor, etc. Ela é não estanque, passa fogo. isso. Ela vai literalmente cortar o fogo, certo? Isso. Mas quando a gente pensa na porta, Diego, pensando em alguém uma pessoa extremamente leiga, o que é a porta corta-fogo? Como, sabe, tipo, ela é uma porta metálica com uma estrutura mais forte? A porta corta-fogo da norma 11742, da NBR 11742, ela é uma porta de aço, né? Ela tem ali já especificado que ela tem que ser em aço, tem que ser com acabamento com galvanizado para a questão de corrosão. Então, ela tem que ter o núcleo corta-fogo, ela tem que passar pelo ensaio, então ela tem que resistir lá durante o que você especificar, se é o 30, ou 60, ou 90, ou 120 minutos, ela tem que resistir ao ensaio. É feita a medição de alguns pontos, é tirada uma média de alguns pontos durante o ensaio que ela tem que atingir aí, ela não pode passar, que isso já é pré-estabelecido. Aí você tem as questões das ferragens, também as ferragens têm que ser corta-fogo, eu não posso colocar qualquer dobradiça ou qualquer fechadura, ela tem que ser a fechadura que também elas estão especificadas numa norma
específica de ferragens, de fechaduras, principalmente, e as dobradiças. Então, elas também têm que ser resistentes ao fogo. Tudo que eu for colocar na porta tem que ser testado para incêndio, para resistência ao fogo. Eu não posso colocar as fechaduras, dobradiças que a gente usa no cotidiano, né, no dia a dia. Isso falando da porta da NBR 11742. Então, tudo tem que estar dentro da questão do corta-fogo. Mola aérea, barra, dobradiça, fechadura. Então, ela tem todos os componentes que formam ali o sisteminha da porta corta-fogo. Pra vocês entenderem, galera, o que a gente tá falando, basicamente, em rota de fuga, escadas enclausuradas, às vezes aquelas escadas protegidas, paredes que estão compartimentando algum ambiente, a gente tem aquelas portas bem pesadas, de ferro, que elas fecham sozinhas quando você sai, ou que elas dão acesso a um espaço enclausurado dentro da escada. Isso é a porta corta-fogo. Então, igual o Diego comentou, ela é uma estrutura de aço, igual essa que tá aqui em cima, ela é uma estrutura de aço, metálica, normalmente na cor vermelha, mas também tem várias outras cores, né? A pessoa pode escolher a cor, mas ela vai ser uma porta basicamente com essa estrutura igual tá aqui, ó. Então ela é metálica, e aí o que o Diego comentou é justamente que todo componente que faz parte desse sistema, ele vai ser corta-fogo também. Então a fechadura, as dobradiças, tudo que tiver faz parte disso. É isso, né? Isso. Tá, então a gente sabe o que é uma porta corta-fogo, a gente sabe pra que ela serve. E aí a norma que rege tudo isso... A NBR 11742. NBR 11742. Viu como eu sei? Tô aqui na minha cabeça. Tava só esperando ver se você sabia, Diego. Às vezes eu esqueço. Gente, e aí, eu sei que toda porta, ela tem um selo que normalmente fica na lateralzinha do batente, certo? Na folha. Na folha e na no lateralzinha batente. da folha. Tem que ter nos dois? A norma pede que tenha na folha o selo da certificadora, né? No caso, a gente lá na Sabla é a BNT. Então, vai ter um selo da certificadora, onde vai estar identificado o tempo de resistência ao fogo daquela porta. E tem um selo do fabricante, que ali a gente coloca o lote, a data de fabricação, a gente consegue vincular com esses selos o lote de fabricação da porta, o lote da manta que a gente está usando, no nosso caso lá, a gente usa a manta cerâmica. Então você consegue controlar, rastrear de quando que foi fabricada a porta, da onde você tirou ali o núcleo, no caso a manta. E daí no batente vai ter mais um selo do fabricante. Então, obrigatoriamente, na folha eu tenho que ter os dois e no batente eu tenho que ter pelo menos o selo do fabricante. Então, essa é a regrinha aí. E quando a galera pinta o selo? Pra quem, de novo, né, galera? Toda porta corta-fogo, na folha vai ter aquele selinho metálico. E é muito comum a gente ir nas edificações e tá pintado. Como funciona? O que fazer? Chorar? Perdeu a porta? Se você conseguir ali passar algum produto, um thinner, alguma coisa que saia e não danifique o selo, não perca a legibilidade dele ali, que a norma fala que o selo ele tem que estar indelével, né? Então, tem que ter, pelo menos você conseguir identificar ali o tempo de resistência ao fogo, que é importante, a parte do fabricante também. Então, se você conseguir fazer ali a limpeza e conseguir manter o selo íntegro, não tem problema. Aí vai muito de caso a caso. Mas tem aqueles casos que a porta já foi pintada há sei lá quantos anos e aquilo não foi percebido, e daí uma hora você vai ver, aí se for tentar passar o thinner, ela vai arrancar toda a capinha ali do selo. Aí você vai ter problema com isso, tentar rastrear lá de quando foi comprado, tentar localizar a nota fiscal. Aí se você tiver a nota fiscal e conseguir vincular isso lá com o fabricante, talvez você consiga fazer uma reposição. Caso contrário, você perdeu aquele... Caso contrário, você compra outra porta. Você compra outra porta com a Carla lá. Mas essa questão do selo, ela é muito importante para a questão de rastreabilidade, né? Então, tomar cuidado na hora da pintura, né? Quando a gente faz a porta com a pintura lá
interna que a gente faz, né, com a pintura eletrostática, a gente já tem esse cuidado de mandar a porta sem o selo e colocar depois, ou mandar o selo protegido ali para não ter o problema de sobrepor as informações. Mas só que a gente tem também aquelas situações que a gente vende a porta sem a pintura, que ela fica por conta do cliente. Então aí fica aí a dica, cubra, coloca algum plástico em cima, tome um cuidado, porque isso pode ser um problema, sim. Depois vai passar um thinner, uma coisa mais pesada e você Perde tudo. esfregar muito forte ali e perder as informações. E é importante a galera entender, Diego, pelo que você está me falando, que esse selo, ele serve para eu saber todo o histórico da minha porta. Sim, O que ela foi feita, como ela foi feita. sim. E se eu quero pintar minha porta, tem alguma... Sei lá, vamos só pôr um adesivo em cima do selo para evitar? Só Colocar ali falantes? uma fita crepe ali, só pra tinta não sobrepor, Então é só esse tipo de proteção mesmo ali, que o pintor geralmente tem que ter esse cuidado, né? Tá. Eu lembro que na semana passada, quando a gente conversou, você pontuou muito pra mim que a porta, ela tinha um poder de resistência do fogo, calor e fumaça. E aí, o fogo, ele resistiria pelas chapas metálicas, o calor pela manta e a fumaça nas voltinhas que teria que dar. Você pode explicar um pouco mais como que isso funciona tecnicamente? Sim, favor. falando da estrutura da porta, né? Ela tem um batente que ela é diferente do convencional, né? Que é o batente de porta de madeira que a gente está acostumado, ou das portas de alumínio, onde o batedor dele são medidas pequenas, né? 15 milímetros, né? Um centímetro e meio, às vezes 2. Então a porta bate ali e tem um pequeno degrau para fazer ali a parte do batedor que a gente fala ali do batente. Na porta corta-fogo, não. Na porta corta-fogo, lá no nosso caso, a gente tem 40 milímetros. Então você aumenta ali o labirinto, onde, por exemplo, a fumaça tem que fazer a volta, vamos dizer assim. Então isso dificulta da fumaça passar para o outro lado. Então o batente da porta ele já também está incluso na norma, obviamente. Então já tem umas medidas específicas ali que o mínimo desse batedor tem que ser 30 milímetros, justamente para dificultar essa ação da fumaça durante o incêndio, né? E a questão de passar a temperatura, o núcleo ele tem essa propriedade de retenção ali da radiação, do calor. O núcleo que você diz é a parte interna do que tem dentro da porta. Digo, manta. no nosso caso lá a gente faz a porta com a manta, ele tem essa propriedade de retenção. E então, tem possibilidade de fazer com outro material? Olha, lá a gente utiliza a manta, que é um material aí que ele tem o ponto de fusão aí acima de 1.200 graus. E ele tem uma propriedade de retenção de calor melhor. Você vai encontrar outros materiais por aí. Não vou dizer que é errado, que é certo, mas nós fazemos o nosso produto lá com a manta cerâmica, né? É um material de excelente qualidade, e ele tem essa propriedade aí e eficiência nessa questão da retenção do calor. E ele tem essa função, depende muito da qualidade dele também. Então, usar aí bons fornecedores, produtos certificados, obviamente. Também esse produto é passado por teste antes de colocar na porta. Então, você tem que procurar lá, quando você vai pegar com o seu fornecedor, exigir laudos lá, os certificados dele, tudo certo, para você aplicar na sua porta. No caso, a norma não... A NBR, em algum momento, a BNT, elas especificam exatamente, pode usar material A, B, C e D, ou ela só fala não. que o material tem que resistir? Você vai fazer um ensaio e ele vai... Você tem que atingir as medidas de temperatura que estão estabelecidas na norma de ensaio. É a 6479. Ela tem lá algumas questões de 140 graus de média, você coloca vários termopares em alguns pontos aí da porta, 140 graus de média entre os pontos e nenhum dos pontos pode passar 180 graus, se não me foge agora a memória, mas é algo nesse sentido. Então, o material que você colocar ali dentro, ele tem que dar esse resultado no final.
Então, basicamente, tem que atender esse tempo tempo que a norma pede. e assim, você pensar que o ensaio ou no incêndio, a temperatura pode, com certeza, vai passar dos 1000 graus, a depender do tempo do incêndio. Então, se você colocar qualquer material que o ponto de fusão dele seja menos que esses 1000 graus, a porta vai começar a derreter, o enchimento do interior vai começar a derreter, vai começar ali a deteriorar antes da hora e vai perder a função dele de retenção de calor. Então, é assim, uma coisa bem simples de se entender. O material tem que resistir à questão da temperatura, onde quando chega no pico ali da temperatura no ensaio, que passa dos 1000 graus, mais ou menos ali nos 90 minutos, o material interno tem que estar íntegro. Perfeito. Então, quando a gente faz um ensaio com a manta cerâmica, e depois a gente abre a porta, a manta está branquinha ali. Ela praticamente não tem nenhum dano nela. Então, é um material que a gente testou e que funciona. Além, né, do que vários outros problemas que possivelmente a gente vai discutindo por aqui, mas uma das coisas muito comum da gente encontrar, além do selo, por exemplo, pintado, é a porta não fechando. E a porta corta-fogo, ela deve fechar automaticamente sempre? Sim. Essa dobradiça que a gente está olhando aqui, ela tem uma mola interna. Então, como eu disse, a ferragem dela, uma das ferragens obrigatórias dela é essa dobradiça. Pela questão dela ter essa mola e ela fazer o fechamento automático. Você pode colocar uma mola aérea junto para fazer um auxílio nesse fechamento, porque essa mola dessa dobradiça ela não tem assim, uma regulagem tão afinada. Então, pode ser que ela vai fechar e a porta vai bater um pouco mais forte, assim, vai gerar ali um barulho, um ruído. Então, geralmente a gente coloca uma mola aérea, que ela é só para auxiliar nesse fechamento e até para ajudar na vida útil da dobradiça. A mola aérea ajuda nesse aspecto de durabilidade da dobradiça. A mola aérea não é obrigatório por norma, mas sempre que a gente pode oferecer, a gente acaba colocando como um item a mais que ajuda na vida útil da porta, até para evitar esse bater, tal, que pode bater, pode danificar aqui o trinco da fechadura, a própria dobradiça, ou pelo barulho. Então, sim, é obrigatório a porta ter esse fechamento automático, porque como eu comentei lá no início, pensando em rota de fuga, em saída, numa emergência, a pessoa sai, ela bate na fechadura ali, na barra antipânico, que seja. Saiu, a porta tem que voltar para fazer a função dela de compartimentação. Então, a porta ela precisa estar sempre fechada e quando ela... Aliás, tem também o mecanismo dela estar aberta com automatização para fechar, né? Sim, a gente tem, principalmente em hospitais, vai utilizar um retentor magnético que ele estava vinculado ao sistema de emergência. Então, quando foi acionado, esse magnético desliga e daí a porta fecha sozinha. Então, ou a porta vai estar de uma maneira automática, pronta para fechar sozinha, ou ela vai fechar sozinha, né? É isso que a gente tem. E aí, então, essa mola é o que vai ajudar nessa questão. Isso. Agora, se minha porta não está mais fechando sozinha, automaticamente, é só uma questão de regulagem das molinhas? Pode ser. Até falando um pouco de manutenção, fazer ali uma vistoria mensal, dar uma olhada na dobradiça, nas fechaduras, ver se não tem nenhum resquício de obra, principalmente aqui no rasgo onde fica a lingueta da fechadura, que pode estar atrapalhando o fechamento. Aquelas portas que a gente usa todo dia, a gente vai ter aquele feeling todo dia de que alguma coisa está errada ou está funcionando corretamente. E anualmente também você ir lá dar uma pressão ali uma regulagem na pressão da mola, da dobradiça, lubrificar os itens se for possível, se vê que tem essa necessidade. Então essa verificação periódica do funcionamento e se atentar se ela está fechando. Eu, depois que eu comecei a trabalhar nesse ramo, peguei o hábito de observar portas em shopping, em cinema, Em tudo, todos em os tudo. lugares possíveis. Eu vou às vezes
em apartamentos, às vezes fico olhando se a porta tá fechada. É, é um tique que a gente acaba Eu falo que começa a trabalhar adquirindo. com incêndio, você ganha um novo patamar na vida, que é começar a observar tudo. É. Tudo que tiver. As rotas de fuga. Aham. E o pior é que eu duvido que o Renan também já não tá assim, né, Renan? O Renan deve estar, tipo, andando, falando, extintor! Ele sabe tudo, né? Ele tá aqui em todas. Viu? Não, o Renan aqui já tá fazendo projeto. Porque ele já tá sabendo Dá pra tudo. você fazer um episódio com ele. Dá, aham. Nossa, Renan, vamos fazer um? Tudo que você aprendeu nesse 1 ano de Prevcast? Legal. Tá bom. Bom, a gente explicou então o que é a porta, como ela funciona, as funções, né? Os principais problemas que a gente encontra no mercado, no uso da porta e etc. Agora, quais são as práticas fraudulentas mais comuns do mercado, onde nós projetistas ou o consumidor final precisam se atentar? O que é muito comum a indústria fazer de maneira a enganar, sabe? Lá na ponta, não sei se é mentira na certificação, falar que fez teste e não fez. Como que funciona isso? Essas questões de certificação acho que é o principal em todos esses segmentos de proteção passiva, é o primordial, né? Você vai encontrar empresas idôneas que fazem tudo certo, que não lançam nenhum produto sem certificação, sem testar até ser exaustivamente testar o produto e ter o certificado certo. Mas você vai encontrar também, como em todo segmento, empresas que estão mais pensando no custo, em lucrar e oferecer um produto de baixo custo apenas, com qualidade ruim, e que possa passar alguma coisa dessa parte de certificação, ficar atento à questão de selo. Isso são coisas que às vezes a gente encontra no mercado, sim. E como que a galera pode cuidar com isso? Porque, por exemplo, eu penso assim, eu projetista, eu tô fazendo meu projeto, coloquei lá que minha porta tem que resistir a 60 minutos. E aí a gente vai mandar o projeto para 3 empresas me darem orçamento, elas vão me mandar. Eu falo, por favor, me apresenta certificação, laudo, alguma coisa. Como que eu olho aquilo e sei se é mentira, se é verdade, se não é nada? Se você receber no laudo, se você tem alguma desconfiança, você quer ir mais a fundo, a maneira é você consultar a própria certificadora, né? O laudo ali vai constar quem que fez o certificado. Se você quiser ir mais a fundo e você já tiver alguma desconfiança, você pode ir lá atrás da certificadora e ver, é isso mesmo, é válido, esse certificado ainda está válido. Existe essa possibilidade, então, de eu procurar a certificadora? Sim, porque senão não faria sentido você ter o selo com a certificadora ali. Um exemplo. Então, não é apenas uma propaganda, né? Ele está ali para você identificar mesmo quem que testou aquilo, quem que validou aquilo. E se você tem alguma desconfiança, eu acho é uma maneira rápida de você ver se aquele documento ainda está válido. E realmente isso são práticas do mercado? Sim, muito, muito. E às vezes acontece muito do que quando você pede o certificado, você coloca um medo no fornecedor, porque você tem que comprovar que aquele certificado. E o nosso, falando da Sabloy, né? Tem como falar dos outros fornecedores, mas falando da Sabloy em si, tá no site. Tá no site. A gente não é um documento que fica escondido, que a gente não pode falar. Não, tá aqui, tá o certificado, tá qual a norma, tudo. Só que, gente, vamos lá. Por exemplo, eu faço uma porta, levo lá no IPT ou em qualquer outro órgão e ganhei a certificação que ela tá funcionando. Como que eu sei que não foi só essa porta que eu fiz certa? Porque assim, eu posso ir lá e fazer essa porta perfeita com manta. E ela passou. As outras... E aí as outras eu posso não colocar a manta dentro pra ficar mais barato. Esse é um problema que é difícil de você pegar. A gente ouve por aí que acontece. Que é justamente o que eu comentei do custo, né? Eu falei, a manta cerâmica é um ótimo produto, mas ela tem um custo, né, razoável. Esse é um problema bem corriqueiro, sabe, Renata? E é uma coisa que a gente luta todo dia.
é a questão da fiscalização também dos órgãos certificadores, aí que muitas vezes também, devido até ao alto volume vamos dizer assim, de fabricante hoje, talvez eles não consigam alcançar todos. Mas é um trabalho que você deveria pegar na auditoria, né? Por exemplo, né? A gente passa por auditoria todo ano. Então, Como que é essas auditorias? ela é anual. Vai um auditor lá, por exemplo, do órgão certificador, e ele vai rastrear todos os seus processos, ele vai ver como você controlou os selos, porque, por exemplo, ele forneceu para você um número X lá de selos. Então, ele sabe o número de série de todos eles que ele te entregou. Então, você vai mostrar para ele lá numa planilha que você controla a saída dos selos, saiu X selos desses tantos que a gente recebeu. Aí ele vai dar uma volta ali no seu processo, vai dar uma olhada ali como que os materiais que você está utilizando. Ele vai pegar os certificados de todos os materiais, do aço, da manta, no caso da porta aqui, das fechaduras, de tudo que foi utilizado. E ele vai ver se aquilo está de acordo, se é válido, se estão com as datas corretas, se está coerente. E ele não avisa dessa visita? Não, isso é agendado. É agendado. É agendado. Isso é agendado. Então, é uma maneira de você pegar. E a questão da fiscalização. Ó, eu não conheço casos, por exemplo, você falou da visita poder ser surpresa. Isso seria uma maneira de pegar, né? Porque se é agendado, eu posso... Mas aí eu acho também que teria que ter alguma suspeita, alguma coisa para que isso fosse acionado de alguma forma. Mas seria uma maneira também de aperfeiçoar essa fiscalização, da gente pegar esses casos que sim a gente sabe que acontece. Infelizmente é uma coisa que pode acontecer sim. E quais são as informações? Porque assim, beleza, a gente já descobriu, já entendi, né, como isso vai funcionar no meu dia a dia e que eu vou ter que confiar no documento que vier do meu fabricante também. Não vai ter como eu saber se ele fez certo ou errado. Mas quais são as informações que eu preciso ter no meu projeto e que eu preciso enviar, no caso para você, Carla, que é vendedora, para que você consiga me passar a especificação certa de uma porta? Primeiro, a resistência, as medidas da porta e quais tipos de ferragens que você vai utilizar. Se vai ser a fechadura ou se vai ser a barra antipânico. Esses acho que é os... Tô esquecendo de alguma coisa? Acho que é os principais, né? Sentido de abertura. Sentido de abertura, depois a gente conhece. Mas o principal é a resistência ao fogo, a resistência, tempo de resistência. As medidas e as ferragens. Acabamento, depois vem uma coisa que acaba entrando depois mais pro final. Porque assim, o pessoal, eles têm um grande pessoal manda assim, preciso de porta-corta-fogo P90. Então, mas eu preciso saber... O que você precisa além dessa informação? Eu preciso saber tipo das medidas, batente. O modelo de batente. Se eu falar assim, Carla, preciso de uma porta corta-fogo P90 80 por 2,10. A gente vai te mandar os códigos e o custo de uma porta padrão. Mas aí depois eu vou precisar saber se ela é pintada, se você quer com barra, se você quer com chave, se você quer fechadura sobrepor, fechadura de embutir. Então, tem vários outros detalhes. Mas, assim, se você falar P90, 890 por 2,100, bom, isso daí eu já sei que é o padrão. Agora, se for um projeto mais específico, com umas medidas mais quebradas, aí a gente vai precisar desmontar o quebra-cabeça, que a gente faz todos os dias, né? Aí vai para a engenharia, a gente gera os códigos lá, faz a parte de custo para gerar os preços e aí volta para a Carla para ela fazer as tratativas. E quais são as tecnologias que a gente tem hoje que faz com que eu consiga deixar minha porta corta-fogo aberta? Aberta? Eu acho que que a gente conhece é só o retentor. Que ele é ligado ele é magnético e ele é ligado no sistema de emergência. Então... Como que ele funciona? Ele é um item magnético, como se fosse um ímã. Tá. E daí... é aquele que a gente viu lá no barracão. Isso. Basicamente, galera, sabe
acho que em apartamento às vezes tem aqueles negocinhos que segura a porta, quando a gente abre, a gente coloca ali e segura. Ele faz exatamente a mesma coisa, só que é automático. Ele é ligado com alarme de incêndio? Isso, é Sim. ligado no sistema de emergência. E daí, quando é acionado, ele já tem que liberar a porta vai, como ela tem a mola, né, ela vai fechar. E eu já ouvi falar daquele outro sistema, mais pra porta daí, por exemplo, industrial, que tem a barra de aço, né, que ela solta. Sim, sim. Isso também é Mas algo ele que também funcione. ele é vinculado a alguma coisa magnética O ali alarme. também. Também E é o magnético. alarme, Sempre Então, magnético. e daí ele libera o peso e aí faz a abertura da porta. Entendi. Então, quando a gente vai falar de projeto, eu preciso do tamanho da porta, do quanto tempo ela... Principalmente, tamanho e quanto tempo ela resiste. Principalmente. Isso é o principal. Principal. Para um orçamento básico. E aí, depois a gente vai aprofundando com E tudo a que gente precisa. vai Isso. aprofundando. Isso. É que assim, vai muito da necessidade, né, do cliente. Às vezes ele chega assim pra mim, ele fala assim, ai, Carla, eu não sei te falar quais são as medidas, eu só sei que ela é uma P90. A gente fala assim, não, beleza, então vamos lá. O que você precisa? Você precisa que eu envie um técnico aí pra te auxiliar? E Você vocês precisa- enviam técnico Sim. pra qualquer lugar do Brasil? De preferência aqui em São Paulo, né? A gente tem mais facilidade que a gente tem já uma equipe aqui. Então, assim, por exemplo, eu tenho dúvida com vão osso para poder tirar as medidas. O que é um vão osso? O vão osso é o vão de instalação da porta, aquele vão Então- de alvenaria. Então, vão osso seria daqui até aqui. Mas aqui tá sem o batente, né? É. Então, o vão é onde eu instalo o batente. O vão osso é onde Então, eu aqui a instalo o gente batente. tem só o vão... Nem o vão livre tem Aqui né? é a medida de folha, né? Só Aqui a no folha. caso só tá a folha, né? E daí a gente passa isso pro pessoal da instalação, ele pode ir em loco tirar essa medida e a gente fazer essa verificação. Mas geralmente quando é orçamento, a gente pega alguma medida ali, às vezes de projeto mesmo, mesmo que ela não esteja totalmente definida, a gente pega a medida aproximada, até para não travar a parte do orçamento, a gente gera os códigos, gera o custo e a gente faz as fichas técnicas. Nas fichas técnicas vão constar as medidas que a gente considerou e daí depois, isso virando um negócio, a gente vai na obra e fazer esses afinamentos dimensionais. A porta, na verdade, quando foi feito aqui o vão, obviamente que o pedreiro nem sempre vai seguir certinho. Então daí você vai lá e faz um afinamento da medida para poder gerar os desenhos. Daí a minha equipe, a gente gera os desenhos já com o pedido feito e é passado para produção, fazer os batentes, as folhas. Excelente. Carla, tem algum recado que você quer dar pra galera aí na hora de pedir orçamento? Quero que elas, no mínimo, a resistência às medidas e falar que, gente, qualidade não é diferencial, qualidade é essencial. É isso aí. Mostrou pra que veio. É isso Você aí. viu? Essa é a Gente, pra gente finalizar, quero que primeiro fazer um de cada vez. Diego, em uma palavra, o que é prevenção contra incêndio pra você? Bom, acho que a prevenção é um investimento ali que a gente vai fazer no bem-estar, ali em vida das pessoas que estão ali no ambiente que a gente quer proteger. Então, nem sempre a gente vai pautar só por custo, a gente tem que conhecer aí a idoneidade das empresas, seja da porta, seja da cara que faz a bomba, o cara que faz o alarme, enfim, a selagem. Então é importante a gente conhecer o mercado, a gente saber de onde a gente está comprando, para a gente colocar produtos de qualidade, porque a gente só vai saber se isso realmente funciona o dia que, infelizmente, isso acontecer. Isso a gente sempre espera que não aconteça, mas isso pode acontecer, né? Então, a gente entende as dificuldades aí estruturais e com relação ao custo de material, tudo, mas nem sempre levar em conta apenas o custo. Você analisou ali um orçamento, vai dar uma pesquisada também na empresa que você está contando, vai ver as certificações dela, vai ver como que ela está ali no mercado, como ela está posicionada, para você fazer esse investimento de uma maneira segura e poder proteger as pessoas. E você, Carlinha?
No final das contas, no final de tudo, é com pessoas que a gente está lidando, né? No final de tudo, é vidas que a gente está lidando. Então, eu acho que eu vi até o Luiz no outro, ele falou sobre a cultura de valores, né? E é isso, né? Quanto custa a sua vida? Sua vida não tem custo. Então, por que você está colocando um custo numa coisa que protege a sua vida? É isso. Então, se a gente for resumir em uma palavra, prevenção contra incêndio pra você é... Uma palavra? Vidas. Vidas. Tá bom. Bora deixar um recado final pra essa galera? Pessoal, continuem seguindo aí esses eventos relacionados à prevenção. A Renata entrou de cabeça nisso e tem gerado um engajamento diferente do que a gente estava acostumado, então vamos aproveitar essa onda, tá uma coisa legal, sempre tem alguma coisa diferente relacionada ao assunto. Tem outras coisas que já acontecem há algum tempo, tem a BPP Café, que é um evento que acontece no YouTube ali mensalmente, tem muitas novidades, né, com o pessoal lá do Rogério Lin. Então a gente sempre está antenado aí nesses assuntos, porque principalmente quem está aí linkado a esses assuntos de engenharia civil, que faz especificação de produtos relacionados à prevenção. Então participem, tem muita coisa legal. Pessoal jovem também, agora mais jovem, está começando a se interessar mais por esse assunto, né? Com esses podcasts, esses eventos assim, gera esse tipo de engajamento do pessoal mais novo. Então, vamos aumentar isso daí, vamos disseminar mais essas boas ideias, boas práticas, que isso vai ajudar aí a curto, médio e longo prazo para a gente melhorar essa parte de prevenção de incêndio no nosso país. Diego, muito obrigada mais uma vez. Como o Renan disse, já é sócio. É verdade. Vamos ter que pôr uma logo pequenininha aqui embaixo, ó, hashtag Sabloy, junto. Muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, por ter vindo pra cá, pra quem não sabe, a Sabloy é de Sorocaba, pertinho de Sorocaba, na verdade, agora, né? Agora a gente tá com uma fábrica em Porto Feliz. Porto Feliz. Vamos fazer uma Prev Experience por lá, então vamos até deixar um formulário aqui pra galera se inscrever. Sim, a gente vai convencer seu chefinho ainda, tá? Ah, tá. Ele não tá só sabendo avisando. disso? Isso. Talvez ele vai saber nesse podcast. Tá tudo bem, João? Um abraço. Abraço, John. Abraço, João. Obrigado, João. Se vira com isso. Se vira com essa ideia, desculpa. Eu aqui, mó animada já, daí... ele não tá sabendo disso Calma que aí. o chefinho vai saber. Agora a pergunta mais importante de todas pra gente encerrar. Como consegue uma portinha dessa? Então, me mandem mensagem no WhatsApp. Mas pra conseguir essa portinha, vai ter que comprar a porta grande. Vendedor é vendedor. Galera, a gente vai deixar Por aqui favor. o WhatsApp da Carla e também as redes sociais da Sabloy para que vocês possam procurar mais sobre, entender. Vai ter Prev Experience por lá. Porém, vocês também podem conversar direto com o João, com o Diego, que é bem ativo no LinkedIn, para entender mais como que funciona a fábrica, conhecer os materiais, etc. E aí vocês pedem para eles também uma portinha dessa. A gente tem uma aqui no podcast, tem uma lá em Cascavel também. A Carla achou ruim que tinha só uma, eu já pedi para ela me mandar mais umas 5. Eu acho. De várias cores. Fica dando ideia. Eu acho que tem que ter uma para cada cor dos projetos do Prev World. Mas a gente vai ficar aqui no aguardo. Por favor, comentem aqui embaixo. Carlinha, manda portinhas pro Prevcast. É sobre isso. Gente, obrigada. Até o próximo Prevcast. Tchau.